Opa pessoal, tudo tranquilo com vocês? Mais vale um brasileiro mediano do que um coreano ruim. Bom, essa é uma frase que eu tenho em mente, simples porém que deveria ser bem mais escutada do que ela é. Durante toda a história do CBLOL, a gente teve contato com importes, muitos até, que eu não vou mentir, muitos nos encantaram e fizeram história no Brasil, ajudando até mesmo a gente melhorar o nosso nível interno. Porém, tem alguns que são complicados, para dizer o mínimo. E hoje passaremos por esses importes que foram bem complicados, por serem ruins, por serem trolls, por no fim deixarem suas marcas de forma negativa no nosso querido CBLOL. Lembrando que eu não falarei só dos importes ruins mecanicamente, pois existem importes com boas técnicas com uma boa mecânica, porém que ainda deixaram sua marca de forma negativa no CBLOL. Iremos pegar esse âmbito geral, pois se eu fosse falar só de importes ruins, teria alguns que eu não tinha muito o que falar, a não ser de este player foi ruim, tipo o Donartes, por exemplo. Ele foi ruim, mas só isso também, não teria muito do que eu falar. Enfim, nesse vídeo vamos passar por 5 jogadores que até hoje dão pesadelos nos torcedores brasileiros. Campeão de IEM e Caspa Cup, com passagem pela Rox Tigers, o que, juntamente com São Juan, talvez tenha sido um dos maiores hypes da história do LoL brasileiro. Eles foram contratados pela PEN para disputar o primeiro split de 2022. Quando anunciado, gerou vários comentários, com até mesmo Tinoz, na época mid-laner da equipe da PEN, dizendo que era assustador pensar no que esses coreanos podem fazer. Bom, ele realmente estava certo, né? Foi bem assustador o que eles fizeram aqui no Brasil, porém não foi do bom jeito, não. Na época, o que realmente foi uma das grandes contratações do cenário. Os donos da PEN até comentaram no podcast MD3 sobre todos os cuidados que eles tiveram com os coreanos e todo o scout e tudo o que fizeram para trazer eles para o Brasil. O hype de ver um suporte ex-LCK jogando juntamente com o BRTT que estava voltando para a PEN era muito grande, e os tradicionais mal podiam esperar para ver o que ia em ação. Ainda mais quando ele chegou no Brasil, onde ele acabou jogando muito bem a solo kill brasileira. E então começou o campeonato. E aí deu pra ver que ele realmente não estava no nível esperado, o que acabou apresentando uma gameplay bem abaixo do esperado. Um dos principais problemas contados anos depois no mesmo NDMD3 com os CEOs da PEN era de comunicação, já que tanto ele quanto o Jungkook Seo Hwan não possuíam um bom inglês, gerando situações de que o time se comunicava em português e ambos respondiam achando que era inglês. No final das contas, a equipe que era uma das favoritas ao título ficou apenas na 6ª posição, ficando uma posição da zona de rebaixamento. Essa com certeza foi a maior decepção com coreanos que tivemos aqui no Brasil. E então, após um split com uma gameplay que não se pagava, além de custar muito caro, tendo em vista que ele recebeu em dólar na pandemia, ele foi mandado embora da equipe logo em seguida, jogando apenas um split. Ele também acabou se aposentando e se tornando técnico, treinando equipes como a Hawana Life Academy e o time principal durante um período. O seu trabalho mais recente foi no Tier 2 da LCP, treinando a Hyper Vortex Sport do Vietnã. Imagina se um dos jogadores mais lendários da história do LoL viesse jogar no Brasil. Bom, isso já aconteceu. Em 2021, chegou uma notícia que acabou surpreendendo muita gente dentro do CBLOL. Diamond Prox, o pai da jungle moderna, estaria no Brasil jogando pela Fúria. Para quem não conhece Diamond Prox, ele jogou na Moscow 5, um lendário time que tinha conquistado toda a Europa no início do cenário de LoL. Também ficando nas semifinais do Mundial de 2012, um grande time que moldou o jeito de se jogar LoL atualmente. Bom, com tudo isso você pode imaginar como foi o hype em ter essa lenda do cenário mundial aqui no Brasil. Vale lembrar que junto dele veio outra lenda dessa Moscow 5, o Edward, que acabou na época vindo como técnico, já que ele já trabalhava com isso. No final, todos estavam muito ansiosos e querendo ver o Diamond Prox jogando o nosso CBLOL. E no final, ele acabou estreando muito bem, com o pé direito, com uma vitória para cima da Netshoes Miners, com o mid laner da Fúria, N, elogiando e muito o jungle russo, falando que era provavelmente um dos jogadores mais inteligentes que ele já tinha jogado. Tudo isso, é claro, animou ainda mais os torcedores da Fúria, porém, essa carruagem ainda se tornaria uma abóbora.
Após essa vitória, a Fúria acabou embalando uma sequência de 4 derrotas seguidas, sendo uma delas um icônico jogo contra o Flamengo eSports, no qual o Ranger, jungle do Flamengo na época, colocou 6 níveis de vantagem para cima do Diamond Prox. Mesmo o time sendo muito ruim, dava para ver que o Diamond Prox não era o mesmo jungle do passado, sendo com certeza um dos piores jogadores daquela Fúria. Aquela equipe estava tão bagunçada que no final o próprio técnico Edward retirou o suporte Jockster e jogou em seu lugar os últimos jogos. Cara, talvez tenha sido uma das coisas mais bizarras que aconteceram no cenário brasileiro de LoL. O técnico te achar tão ruim que ele vai jogar no seu lugar. Bom, no final de tudo, a Fúria amargou a última posição daquele CBLOL, ficando 4/14. E logo após o fim do campeonato, era anunciado que o Diamond Prox não estava mais no time, saindo sendo um dos piores jungles que já jogaram o CBLOL. Após sua passagem no Brasil, ele continuou jogando pela Liga Russa, até o seu fim devido à guerra da Ucrânia. Após isso, ele passou por times de EU Masters e atualmente ele ainda joga, sendo ativo no Twitter, porém ficando mais afastado do competitivo. Falamos de 2 jogadores extremamente hypados nesse vídeo, agora tá na hora de falar de um que eu sinceramente não sei como chegou a jogar no Brasil. O jungle coreano tinha jogado boa parte da sua carreira na LPL, que é a liga chinesa. Em 2018, estreou na liga pela EM, porém boa parte de sua passagem pela liga foi jogando pela Rogue Warriors. Com uma boa passagem até, ficando no 3º lugar no primeiro split de 2018, onde nesse mesmo split foi campeão do Rift Rivals e quase foi para o Mundial. Ele chegou a jogar até mesmo pela JDG, onde quase foi campeão no primeiro split. Porém, logo em seguida, ele amargou a 10ª posição. Após esses anos de sucesso até na LPL, ele começou a decair, e bastante. Foi para a LCK, onde jogou apenas um ano pela Prince, onde ficou nas últimas posições nos 2 splits em que jogou. E antes de vir para o Brasil, ele ainda teve uma passagem pela Burning Core na liga japonesa, um time de meio de tabela da liga. Em 2023 ele acabou vindo para o Brasil, porém não se sabia muito o que esperar do jungle. O que se falava bastante é que ele era um bom jogador, porém existia uma certa desconfiança, já que seus últimos anos tinham sido todos no meio de tabela da LJL. E no final, a Kabum pagou para ver o que ele poderia fazer no Brasil. Flawless chegava na Kabum para disputar o 2º split de 2023, como uma peça pensada para melhorar o time, que estava sofrendo toda uma modificação devido ao primeiro split não tão agradável para a equipe. Começando o 2º split, e meu amigo, esse foi o pior coreano que eu já vi jogando pelo Brasil. Talvez um dos piores jogadores. Ele acabou sendo completamente inútil, jogando 10 jogos no CBLOL e perdendo os 10. Tendo um KDA de... Não dá. Tendo um KDA de 5/40/44. O cara fez 5 kills. E no final das contas, essa Kabum fez junto com a Rensga a pior campanha da história do CBLOL franquia, ganhando apenas um jogo, com o jogo coreano sendo um dos principais motivos pela péssima campanha. Tendo em vista que o único jogo que a equipe ganhou nem foi com ele, já que após as 10 partidas disputadas, ele junto com o técnico da Kabum na época foram mandados embora, com o Scary substituindo ele. E no final, a vinda do Scary, o time melhorou e bastante. E no final das contas, para mim, esse é o pior import que já passou pelo Brasil. Após sua passagem pelo Brasil, ele acabou não jogando mais por nenhum time e acabou se aposentando. Falamos de jogadores hypados que decepcionaram e de jogadores extremamente horrorosos. Porém, enquanto um jogador é muito bom, porém extremamente troll. Bom, o Trap chegou no Brasil apenas com 19 anos, sendo contratado pela Rensga. Ele era um dos coreanos mais novos a chegar no Brasil, sendo do Academy da Africa Freaks. O jogador era excelente mecanicamente, principalmente com campeões carry, com destaque ao seu Ione e seu Yasuo, que eram seus campeões mais conhecidos. Ele veio para o Brasil para jogar no final do primeiro split de 2022, em uma Rensga que estava sofrendo com dificuldades em seu primeiro split, substituindo na época o top laner da equipe,
equipe Aiel. O Trap fez uma performance impressionante e todos diziam que se essa equipe tivesse mais tempo, eles poderiam facilmente pegar os playoffs. Era um grande acerto para a equipe goiana, que agora via um futuro para o próximo split. Também vale destacar que no seu primeiro split aqui no Brasil em 2022, ele ficou suspenso por 3 partidas, por conta de injúria racial. Bom, isso meio que já era uma luz vermelha do que estava por vir. Além do Trap, também chegavam o suporte Mocha, coreano para substituir o Guard, e o brasileiro Ninja Kiwi para o lugar do Hades. E assim eles vinham para o segundo split com uma baita confiança e com todos acreditando que esse time poderia pegar os playoffs. Porém, nesse segundo split começaram a surgir os problemas. Uma Rensga que vinha de um bom primeiro split começou a perder todos os jogos de maneira estranha, meio inexplicável. E no final de tudo, a line-up da Rensga foi substituída por conta de um corte de gás. Porém, isso acaba sendo uma história para outro vídeo. Vamos focar principalmente no Trap. Uma dessas dispensas foi o jungle da Rensga na época, Minerva, que após isso foi no podcast MD3 e falou dos problemas desta line-up, um deles sendo o Trap. Segundo o Minerva, o Trap trollava e bastante. Trollava em treino, em solo kill e no próprio CBLOL. Segundo o Jungle, o top laner da equipe, quando não treinava com os campeões que ele gostaria de jogar, ele fidava propositalmente, tendo situações que eram simplesmente bizarras. Com o coach Nova, coach da equipe na época, brigando com ele após ele sair de uma moita de ordem e começar a dançar na frente do time inimigo durante um invade. No solo kill, ele estava trollando em um jogo em que ele estava jogando com o Minerva, e o Minerva estando em live. E no final de tudo, ele acabou trollando propositalmente no próprio CBLOL. Muitas vezes ele ia virado para o campeonato. Isso foi tão grande que o Minerva pensou em sair do time várias vezes por conta disso, tendo um real ódio do Trap na época. Isso tudo até o time se desfazer por completo, sendo uma das peças importantes para esse caos total que dominou a Rensga na época. No final das contas, o Trap não jogou mais competitivo por nenhum time, assim se aposentando de forma precoce, sendo uma das grandes promessas coreanas que, por conta da sua mentalidade infantil, não conseguiu se manter no competitivo. Se eu acho o Flawless o pior import da história, existe uma discussão, porque outros diriam que é o Laba. Em 2019, o Exodia se reunia novamente, dessa vez na Vivo Cage, para o primeiro split daquele ano. No caso, apenas parte do Exodia. Young, Talkers, Micão e Joxer estavam na Cage. Porém, o Revolta, o grande jungle da equipe, na época foi jogar no ciclo desafiante pela Red Canids. Com isso, eles precisavam de um novo jungle, e a solução foi dada pelo Nelson, técnico singapurense da Cage, que inclusive em um vídeo futuro de Imports Wins, ele como técnico tem que entrar com certeza. Meu Deus do céu, o Nelson é complicado. E ele acabou sugerindo o taiwanense Laba. O Jungle passou boa parte da sua carreira jogando pelo Tier 2 de Taiwan, com 2 passagens em específico pela primeira divisão da região, onde conseguiu um bom terceiro lugar no segundo split de 2017 pela Rising Game, não a nossa Rising Game, a Rise Game. E a sua segunda passagem pela liga foi no segundo split de 2018, que foi bem pior, amargando a penúltima posição pela Team Afro. E então, em 2019, ele vinha para completar o Exodia na Cage. Sua entrada na equipe veio com um hype em cima, já que o mid laner da equipe Talkers comentou em uma entrevista após uma vitória da equipe sobre a Kabum na segunda semana, em que ele fala que o Laba é o melhor jungle com quem ele já tinha jogado. Porém, isso durou pouco. A equipe passou o campeonato inteiro lutando na parte de baixo da tabela, ficando na 7ª posição no final do campeonato, tendo que lutar contra o rebaixamento no Promotion para o segundo split do CBLOL. Com o Laba sendo de longe o pior jogador dos guerreiros, tendo uma gameplay pior que boa parte do jungle, se não todos os jungles daquele campeonato. Outro problema contado pelo Talkers em uma entrevista após a primeira semana, e reforçado posteriormente pelo Micão no podcast 2v1 do Mais Esportes, era o de comunicação, já que o Laba nem inglês falava direito. Logo após o fim do campeonato, a Cade anuncia a saída tanto do Laba quanto do Nelson, não mantendo os asiáticos para a partida contra a T1 no Promotion. Após isso, o Laba acabou começando a trabalhar como técnico, tendo passagens pelo Academy da LNG e pela Alpha eSports de Taiwan. E mais um vídeo chega ao seu fim.
Obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Inclusive, eu queria fazer um agradecimento muito mais especial pela recepção do vídeo anterior. Eu realmente não esperava tudo aquilo. Obrigado a todos. Deixem sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Qual importe faltou na lista? Podemos até ter uma parte 2 no futuro, quem sabe, né? Enfim, pessoal, eu vou me despedindo de vocês por aqui. E lembrando, caso não nos vejamos novamente, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.